Advogados Associados, transformando a realidade através da luta e da justiça social, com atuações nas áreas trabalhista, civil, previdenciária e do consumidor, com sede em Pelotas e filiais em São Lourenço do Sul e Camaquã. AJS Advogados Associados. Visite-nos na Rua General Neto, número 200, em Pelotas. Fone 3025-5730. Acesse nosso site ajsadvogados.com.br. Antene-se, sintonize-se, não saia do ar. Rádio Com 104.5 FM. Uau! Berro! Boa tarde, início de noite. Para todas as manas, minas e monas que estão nos assistindo, nos assistindo, dando essa audiência gostosinha pra gente. Uma boa noite para os meus parceiros. Boa noite, Thaís. Boa noite. Boa noite, Will. Boa noite. Estamos com falta de algumas pessoas aqui. Eu sou o Gengis Khan, para quem se esqueceu de mim por algum motivo. Estamos sem algumas presenças por enquanto. Uma delas, o Mateuzinho, está em casa, aproveitando a família. E o nosso Dan está com um compromisso que logo, logo chega, que é uma pessoa muito ocupada. Estamos aqui nas ondas livres da Rádio Com, começando mais um programa Berro nessa quarta-feira gostosa. E aí, Thaís, como é que estamos? Estamos bem, com uma notícia que marcou, né, e que nos marca muito, que é, finalmente, a criminalização da homofobia. Por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal determinou, dia 13, que a homofobia é crime equiparado ao crime de racismo. E aí, isso é uma coisa que impacta na nossa vida. Com certeza. Enquanto pessoas LGBTs, de uma maneira estrutural, né? Porque a gente queria muito esse reconhecimento pela lei, embora sabemos de todos os problemas, enfim, que mesmo tendo a criminalização da homofobia, ainda existirão. Mas já é um respaldo que a nossa comunidade pode ter. Sim, né? Cabe ressaltar também que tem ressalvas de cunho religioso, ainda pode... ressalva o cunho religioso, se tu tiver alguma opinião esse é um de cunho problema, religioso. né? Esse é um baita de um problema, né? Também eu queria ressaltar aqui que os senadores, não sei se vocês sabem, estão tentando barrar
essa aprovação. Do Supremo. Isso, os senadores estão tentando barrar, porque, segundo eles, já tinha uma lei Os parecida fundamentalistas, correndo. né? Isso, já tinha uma lei parecida correndo, então eles querem dar um jeito de cortar essa... É impressionante, né? Eles não deixam a gente em paz, meus anjos. É aqui, ó, a gente, quando olha qualquer, dá um Google em qualquer, bota criminalização da homofobia, aparecem várias notícias. Uma das que me aparece aqui é uma fala do nosso queridíssimo deputado Marco Feliciano falando que nós cristãos estaremos em perigo sobre a criminalização da homofobia. Daí eu queria entender, né? Porque é impressionante que a gente chegou num ponto em que as pessoas elas não estão nem se privando mais de dizer que não são preconceituosas, que ele deixa bem explícito que estará em perigo, ou seja, sou homofóbico. Eu acho que desde que o presidente, na própria eleição, ele já sempre se manifestou contra os homossexuais, antes disso também, né? Isso já deu um respaldo para as pessoas poderem falar também, não digo isso, mas dá tipo uma... Uma coisa muito comentada era que o ódio saiu do armário, né? Isso. No período das eleições, né? E Legitima o discurso, né, com das certeza. pessoas. Mas é uma bancada que já vem tentando, principalmente evangélica, já vem tentando de várias maneiras nos criminalizar de várias formas, Sim. entende? Então, eles têm isso muito, por exemplo, a cartilha que eles falavam sobre o kit gay. Toda essa Ideologia de gênero. que a gente já vem falando, a gente falou sobre isso no primeiro programa até, né? Se vocês lembram. Todas essas tentativas, né, era uma maneira de nos apagar, de nos invisibilizar, de nos criminalizar, Com né? certeza. E agora, então, com essa força, eu acho que por mais que tentem derrubar, não vai ser fácil, porque eu acho que existe uma resistência bem importante dentro do Congresso também e tal. Então. Sim. É importante dizer que a gente é um país que mais criminaliza, mais bota na cadeia e prende do que educa, né? E isso com certeza um passo muito importante, a criminalização da homofobia, mas a gente não pode só se conformar, e eu acho que a gente tem uma tendência às vezes a se conformar com pequenas vitórias, e a gente tem que continuar lutando para que matérias e que dentro da educação básica se discuta gênero, né, e se fale Sobre sexualidade, sobre respeito, não é, né, aulas de como transar, né, é educação sexual e respeito à diversidade é muito importante. Mas, Thaís, eu queria saber como é que é a tua visão da comunidade sapatônica sobre essas lutas, assim, como é que tu tem visto as lésbicas se articularem, sabendo que, né, mesmo dentro da comunidade LGBT é muito preconceituoso com as lésbicas por questão de lesbofobia e de misoginia. E como é que tu tem percebido ao longo do tempo e da tua formação enquanto lésbica, como é que tu tem percebido a organização, se há e como há a organização da comunidade lésbica nas lutas? Assim, é bem... Como posso começar essa fala? Já citou que, né, as mulheres lésbicas são invisibilizadas dentro do movimento e são invisibilizadas na sociedade também. E existe uma dificuldade de se enxergar os crimes de lesbofobia, né? Então, no último programa até falei sobre essa questão, que existiu um estudo, um levantamento sobre os crimes lesbofóbicos e tal. Porque esse tipo de registro é que é importante para a gente entender em que ponto a gente está, assim, Sim. né? E aí, então, eu concordo contigo nesse sentido de que não basta criminalizar, porque a gente não está aqui só pela punição, mas também é uma maneira de visibilizar os crimes que acontecem. Sim. Então, eu posso chegar, se eu sofri um crime de lesbofobia, eu posso chegar e dizer, olha, fui atacada dessa maneira, dentro dessa lei, né, contra Sim. a homofobia. Então, eu acho, o movimento lésbico, por exemplo, aqui na cidade de Pelotas, não existe uma frente unificada, até porque essa fala de unificar as lutas é uma parada muito difícil, até porque a gente está começando a se reconhecer de uma maneira politizada, né? O nosso Sim. movimento como um todo LGBT. Mas existem outras frentes organizadas em outras cidades, principalmente as capitais, né? Como sempre, têm mais facilidade, né, nesse aspecto.
de se organizar politicamente e tal, mas eu acho que é um discurso para as mulheres lésbicas que são articuladas politicamente nas redes sociais, por exemplo, ou em pequenos grupos ou grandes grupos, de que essa invisibilidade ela faz com que a gente sofra mais crime. Se não aparece o que a gente sofre, então a gente vai seguir sofrendo de uma maneira velada. E quando você vela um assunto, você dá mais, digo assim, você risca um fósforo na gasolina, entendeu? Você deixa, Sim, com certeza. né, dá mais. Então eu acho que é isso. Eu acho que a articulação ela é um processo, ela é difícil, não é fácil, pela invisibilidade, pela questão do machismo também. Sim. O machismo é uma questão que influencia muito dentro dentro desse nicho, né? Das mulheres terem voz, enfim, né? Então, mas é um processo e eu também concordo contigo, não é só criminalizar. A gente está aqui para dar visibilidade. Eu acho que essa lei ela é importante, a gente tem que focar nisso, né? Na visibilidade para esses crimes bárbaros de ódio. Bom, agora chegamos aqui com a presença da nossa Irene oficial, Dan Barbier. Dan, explique para o nosso público onde você estava. Boa noite. Primeiro, uma boa noite, maravilhosos. Eu estava ouvindo vocês no rádio. Que voz linda vocês têm. Obrigado, amor. obrigada, Para com A isso. voz da Thaís, meu Ai, Deus do muito céu. obrigada. Eu admiro que a Thaís desperta o meu lado bissexual, assim, eu fico meio... Não, brincadeira. Não. É um crush antigo, que eu Revelações. tenho. Eu acho muito antigo. Brincadeira, é uma mulher que eu admiro muito e que é uma cantora sensacional, que um dia tinha que cantar pra gente aqui. Nossa, hoje a capela, hein? Não. Só um minuto. Gente, acho sensacional isso. Podemos, né? Vamos dar ali. Enfim, aonde você tava, Dan? Conta pra gente. Assim, ó. Então, eu estava numa audiência pública na Câmara de Vereadores, acabou de acabar. Sim. Ela teve início às 2 horas da tarde, foram Jesus. 4 horas de discussão sobre o patrimônio cultural na cidade, tendo em vista a visita do secretário especial de Cultura. Olha, tô esbaforido, gente. Dá uma respirada. Ufa. Então, ele está na cidade, né, o secretário Henrique Pires, que é daqui, para anunciar a liberação de verbas para o restauro do Teatro 7 de Abril, Olha só. que está há 9 importantíssimo. anos fechado, né? O último espetáculo do 7 foi em dezembro de 2009 e ele fechou, se eu não me engano, 11 de março de 2010. Isso, foi Então, ele. nós temos um prejuízo em questão de geração, né? Ou seja, já temos uma geração inteira de pessoas que foram apartadas do palco. Elas é um prejuízo que também não se tem como recuperar, porque Claro. ele é um dano, é impressionante, assim, tanto de um lado, que é o lado da plateia, formação de público, das pessoas aprenderem a contemplar uma peça de teatro, Acessarem de a música, cultura, né, de maneira de mais popular. acessibilidade, isso é muito importante, e também de quem está no palco. Então, as nossas companhias de teatro, de circo, de dança, os grupos musicais, né, e todas as expressões possíveis de arte de palco sofrem um prejuízo muito grande. Tanto é que é difícil um grupo hoje, seja qual for ali, se manter em atividade por causa da falta que faz um palco. Nós Isso. temos as ruas, nós temos outros espaços culturais, Mas nós que é temos uma- salas. Que é um espaço... Mas o equipamento público, né, o Teatro Municipal da cidade fechado, é impressionante numa cidade que se quer ser capital cultural, que se diz ser capital cultural. E hoje, então, eu presido a AMA7, que é a Associação dos Amigos do 7 de Abril, e também presido o Conselho Municipal de Cultura. Então a gente já veio Eu um mal bom presido tempo- a minha vida e o Dan aqui presidindo 2 da semana, tá E a ótimo. gente vem discutindo essas questões e outras questões também. Até porque o estilo de teatro que se quer implementar na cidade, quanto equipamento público, ele não é viável na sua questão de sustentabilidade. Hoje a prefeitura não tem condições de arcar com a manutenção de um super teatro tecnológico em que tu aperte botões e as coisas começam a acontecer. Porque não tem, é um teatro que ele é médio, ele não é um teatro pequeno para pequenas apresentações, também não é um teatro grande para grandes apresentações. Então, Para quem não conhece, ele é menor do que o Guarani, por exemplo, né? Ele tem uma estrutura bem menor.
Mas Ele é maior que a Biasoli, é maior exato. que o Teatro do Coque. maior do que qualquer outro lugar que a gente tenha É. para além do Guarani. Exato. Então, a questão de sustentabilidade desses equipamentos culturais foi uma pergunta que foi levantada, né? Como é que se mantém? Como é que se faz a manutenção e se sustenta, se dá viabilidade para esse tipo de equipamento? E aí, eu acho que o pessoal que está nos ouvindo ou nos assistindo pelas nossas redes sociais, talvez seja muito presente, por exemplo, a questão da Praça Coronel Pedro Osório, em que se gastou, né, tem um projeto aí de R$1 milhão para o paisagismo. Se faz todo um trabalho de paisagismo, mas o que vai manter esse paisagismo para daqui a 5, 10, 15 anos? Como é que se faz a manutenção de um espaço ambiental, ecológico, um espaço de convivência, onde as pessoas de fato transitam e se fazem presente e ocupam aquele espaço? Sendo que a Prefeitura de Pelotas, por exemplo, não tem o cargo de jardineiro. Tem pessoas que agora estão sendo destacadas para serem jardineiros, mas o cargo de jardineiro não existe. Olha só. E aí nós temos a Praça Coronel Pedro Osório, nós temos o Parque do Antônio Zatra, a Praça Cipriano Barcelos, né, e outros espaços verdes que também merecem uma série de cuidados, né, em questão de verde, né? Nós tínhamos aqui na Praça Coronel Pedro Osório, por exemplo, uma timbaúva que era centenária. E por falta de cuidados e de tratamento, né, a questão da sanidade, ela acabou tombando, assim como o tombo, né, toda vez que tem um temporal de vento, uma chuva mais forte, um evento climático, assim, várias árvores na cidade acabam tombando também. E não da maneira legal como o Carol Conká, né? Tombaram da pior maneira possível. E é uma cidade muito cinza, não é uma cidade verde, né? Nós temos uma cidade muito acinzentada. E então o que temos de verde também nos reflete e nos levam a pensar o direito à cidade verde, né? Onde é que estão nossos espaços de lazer e de contato com a natureza, porque e aí eu faço uma reflexão de ontem. Nós estávamos na universidade recebendo alguns fundadores do Movimento Sem Terra, entre eles a Preta, o Isaías e o Frei Sérgio Gergen, que tiveram desde o primeiro assentamento e participando dessa construção do movimento. E eles falavam uma coisa que toca muito a gente, né? A terra é o nosso direito mais fundamental, porque é ali que a gente tem contato com o mundo. A gente não tem contato com o mundo pela coisa construída. A gente tem contato com o mundo com o pé no chão, da natureza, esse nosso contato com a Mãe Terra. Com a Pachamama e tal. E isso, para quem é morador da cidade, é muito caro, porque nós não temos esses espaços verdes, esse contato com a natureza, com o meio ambiente. Então, essas todas as questões a gente estava discutindo lá nessa audiência pública, que está quem quiser assistir, está nas redes sociais da TV Câmara, né, dá para resgatar. E é por isso, né, que eu cheguei atrasado. Mas, gente, assim, ó, muito bonito. Eu adoro que o Dan, ele passa 45 minutos. Obrigado, é um fofo. Mas assim, só pra gente encerrar esse assunto interessante que tu colocou, tudo que foi discutido ali, onde, né, nessa audiência? Audiência pública. A cultura para nós é algo muito importante, é uma discussão muito importante. Com certeza. Os espaços culturais da cidade são questões muito importantes e caras a nós. E eu acho que o nosso programa tem essa frente LGBT e a gente discute essas questões, mas a gente precisa discutir também questões elementares da cidade, tipo a cultura, sabe? Tipo, essa falta de acesso que existe. A gente tem isso, como a população gosta das apresentações culturais LGBTs também, entende? Quando a gente faz uma parada com diversas apresentações culturais e o público comparece, o público pelotense de fato comparece, né? E vocês produzem uma mostra artística. Sim, e é isso que eu tem ia dizer sobre o teatro, assim. Eu tive a oportunidade de me apresentar no 7 de Abril, e o 7 de Abril tinha uma característica muito importante, que era de trazer grupos de fora, grupos menores, que não tinham que não tem essa magnitude, por exemplo, de artistas globais, né, como às vezes vem para o Guarani e tal. E também grupos da cidade tinham a oportunidade de se apresentar ali, sabe? E a comunidade podia entrar, muitas vezes o ingresso era de graça, muitas vezes era preço
preços bem baixos. Então, quando me apresentei, eu apresentei uma peça infantil para escolas municipais. Então, olha só como é importante isso, entende? E esse espaço estar aberto. A nossa mostra, por exemplo, LGBT, a nossa mostra artística LGBT poderia ser feita dentro do 7 de abril Claro. se ele tivesse aberto, por que não, entende? Então, para nós, é uma discussão muito cara, muito rica, muito importante que a gente fale sobre cultura. E esse direito à cultura não é um direito menor, ao contrário, é um direito constitutivo da cidadania humana. Com Não tem certeza. como ser um cidadão sem ter acesso à cultura, sem ter esse atrelamento. Até porque a cultura tem um viés que hoje a gente vive num mundo muito tecnológico, em que há uma robotização muito grande das atividades humanas, do trabalho, e Das relações, das né? relações, e a cultura, ela foge isso por causa do viés crítico e criativo. Uhum. Então, só o ser humano consegue produzir e contemplar a cultura, por causa que ela é criada a partir das relações e das experiências. Claro. Com um viés reflexivo, com um viés crítico, e isso não se pode se perder de vista. Uhum. Agora, para fechar aqui essa minha rápida participação, que Aham. já Já vai é embora, o seguinte, é o seguinte, a mídia e a imprensa local tinham anunciado que a verba do 7 de abril estava garantida, e aí, claro, a gente vai tensionando durante a audiência, e de fato ela não está garantida. Está garantida o valor para a primeira parte do restauro. O restauro do Teatro 7 de abril está dividido em dois. A primeira parte do restauro está garantido, isso por causa de um projeto do PAC, das cidades históricas. A segunda parte, Que é verba federal. que é verba federal, a segunda parte ela não está garantida. Ela mal tem uma previsão. Existem possibilidades da onde se conseguir esse valor, mas esse valor não tem garantido. Então nós temos aí pelo menos, né, um lapso de mais de 30 meses, numa perspectiva mais otimista, para se conseguir o teatro reaberto, a mais otimista. Lembrando que o 7 de abril já tem 10 anos do último espetáculo, a acontecer agora em dezembro. Então é dever da prefeitura garantir, durante esse período, outro espaço dentro da cidade que faça o papel social Do 7 de abril, com A certeza. prefeitura tem que cumprir essa função social. Então ela tem que garantir outro espaço. E na cidade de Pelotas existe pelo menos uns 8 espaços que podem servir Temporariamente, temporariamente até o Teatro 7 de Abril estar completamente restaurado e disponível para o público. Então é bom que a população também entenda que uma parte da verba garantida para a primeira parte do restauro, só que não vai ser restaurado se não tiver a segunda. Então a gente tem que estar a par disso e também pressionar, né? Estar ali, se fazer presente. É que nem o dilema da meios. duplicação da BR. Tem Também. mais dinheiro para duplicar uma parte e depois vão surgindo E trechos aí vai que ter BR, não vai. Então Então, é agora isso. a gente, antes de ir pro intervalo, a gente tem uma pequena última notícia do nosso bloco. É o que tá acontecendo? Que vai voltar no segundo. Que vai voltar no segundo, mas aí a gente vai ter uma breve pausinha nos comerciais. E a nossa maravilhosa, que está sempre comentada aqui, Pablo Vittar, acabou de se apresentar num evento na ONU, em Nova York, em homenagem ao aniversário da Rainha Elizabeth. Nessa terça-feira, hoje, dia 19, ela fez um pocket show de cerca de 20 minutos, onde apresentou algumas músicas famosas e é muito importante isso, no aniversário de 93 anos da Rainha Elizabeth II, a Pablo ter sido chamada para apresentar o seu trabalho com outros artistas, que além disso foi uma homenagem também aos 50 anos da Revolta de Stonewall, que é uma coisa que a gente fala bastante, e que semana que vem, que é a semana do dia 28, se eu não me engano, não tô tão Isso, louco assim. 28 de junho. Ah, Sexta-feira, gente. semana que vem a gente vai fazer um programa especialíssimo falando sobre isso, né? E é muito importante isso, né? A Pablo, que está cada vez crescendo mais enquanto artista e mostrando seu trabalho, fazendo sua música, se apresentando na ONU, por mais que as pessoas não queiram falar e ver ela tá aí e se apresentando num lugar super importante, que é a Organização das Nações Unidas. Então vamos de música, antes de começar o nosso intervalo, a música mais recente de trabalho da Pablo com a Luísa Sonza, Garupa.
Lua Sangrenta, quem é macho não aguenta. Todas sextas, 10h30 na Rádio Com 104.5 FM. Já é! As minas vão na rua feia. É o boom, conexão fechando ideias. É o levante de quem cansou de ser tirada. Hoje sou eu que dou risada. Para além do capital, economia solidária, consumo responsável, comércio justo, economia do trabalho, economia feminista, economia ecológica, economia criativa. Um programa sobre as outras economias que fazem parte da vida real, mas que você não vê na mídia do capital. Produção e apresentação do grupo de estudos sobre comércio justo do curso de Relações Internacionais da UFPEL. Apoio da Rede Bem da Terra, Comércio Justo e Solidário. E dos núcleos universitários Texol, UFPEL, NESIC, UCPEL e NESOL IFSUL. Para além do capital. Toda segunda-feira, das 18 às 19 horas. Nas ondas livres da Rádio Com 104.5. A Start Studio é a solução completa para a sua empresa. Produzimos vídeos institucionais, comerciais para TV e internet, além de spots para rádios e carro de som. Nossa equipe é especializada e focada em entregar o melhor produto no menor tempo, aliando tecnologia e atendimento personalizado. Tudo isso em uma plataforma exclusiva e totalmente online. Start Studio, finalizando a sua ideia. O IMA, Instituto Mário Alves, é uma organização não governamental, não partidária e sem fins lucrativos. Lá você encontra uma biblioteca com mais de 4.000 títulos, videoteca, livraria, sebo, entre outros materiais com viés político e social. O IMA fica aberto de segunda a sexta, das 11 às 19 horas, na rua 15 de novembro, 501A. Telefone para contato, 3025-7241. Visite-nos, associe-se e colabore para a construção de um espaço cultural e político voltado para a cidadania e para a transformação social. A Rádio Com completou no último dia 12 de junho 18 anos de resistência, luta e democratização da comunicação em Pelotas. E no dia 29 de junho queremos comemorar com todos que fazem parte dessa história. Esperamos nossos radiocompanheiros, rádio-ouvintes e quem colabora para a construção desse importante instrumento de comunicação que dá voz à comunidade pelotense para festejar com a gente. Vem comemorar os 18 anos de Rádio Com no dia 29 de junho, a partir das 20 horas no Espaço Cultural Ânima, com exposição e discotecagem dos programas da rádio, apresentações do Coletivo Chama, Banda Mato Dari, DJ Cassiano e, para finalizar, DJ Elô. Ingressos antecipados a R$10 na Rádio Com, que fica na Félix da Cunha, 614, sala 203. Realização Rádio Com e apoio Ânima Cultural. O Ânima fica na Praça Coronel Pedro Osório, número 62. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Voltamos muito bem para esse segundo bloco. Botei uma martinalha aqui para começar. Sim, em homenagem a mim mesma. Exatamente. Bom, eu tenho uma notícia aqui sobre a Copa Feminina de Futebol. A jogadora Megan Rapinoe, ativista pelos direitos LGBT, passou a não cantar os sons e nem colocar a mão no peito durante a solenidade. Segundo ela, é um símbolo de protesto contra o presidente dos Estados Unidos e a Federação de Futebol do país. Ela disse: "Eu provavelmente nunca mais colocarei minha mão sobre o coração." Cantando o hino, né? E isso, para ela, o governo Trump permite que situações como essas aconteçam, como a de homofobia, crimes, né? Enfim. Ela chama o presidente de machista, misógino, racista, mente pequena e, por fim, uma pessoa ruim.
E aí, e ela se opõe à Federação de Futebol, porque ela disse que foi impedida de protestar e, por esse motivo, está movendo um processo, né, contra a Federação de Futebol. Então é isso, né, a política nos esportes e como protestar ainda é uma questão, né, e é bom que a gente proteste, sim, faça protestos contra essas lideranças políticas tão, enfim, horríveis, como Bolsonaro, Trump, enfim. E aqui no Brasil a gente tem várias jogadoras na nossa seleção que estão brilhando e algumas delas assumidamente lésbicas, né, Thaís? Que a gente tem comentado bastante aqui no nosso programa. Sim, da nossa seleção. E como nas redes sociais elas se colocam, né? Eu acho que, por enquanto, ainda não teve nenhum protesto efetivo contra o nosso governo. Eu né? acho que essa Copa do Mundo de futebol, ela deu uma virada em questão cultural, de assistir e Futebol de acompanhar feminino, né? futebol, entendeu? Porque quando se fala em Copa do Mundo de futebol, quando se fala em Copa do Mundo, para começar, já vem na cabeça da Futebol gente masculino, futebol e masculinidade. São duas categorias. E aí quando se faz uma Copa do Mundo, que também é de futebol, mas é futebol feminino, parece que a gente tem que estar toda hora anunciando isso. É a Copa do Mundo feminina. Por que não se faz essa afirmação, a reafirmação, toda vez que se fala da Copa do Mundo masculino? Sim. E isso me pareceu bastante forte, essa questão de ter que dizer que é futebol feminino. E quando é desnecessário dizer, é uma Copa do Mundo, é uma Sim, Copa do Mundo de futebol, e Já ponto não tão bem final. quanto os homens. Então não é só a questão da disputa, também da confraternização universal entre os países que celebram a Copa, mas também tem um viés de militância, tanto da área de esporte quanto da área do feminismo e das questões de gênero, muito forte, que tem feito, de fato, as pessoas pararem para acompanharem o espetáculo, que é o futebol, mas também a refletirem, a discutirem essa questão entre o masculino e o feminino dentro do esporte. E aí me vem à cabeça um filme que, se eu não me engano, concorreu ao Oscar no ano passado, que era O Jogo do Século, que era um momento da história dos Estados Unidos em que as tenistas começaram a disputar e queriam fazer uma disputa nacional do esporte de tênis. E isso na década de 70, imaginem vocês, em que as mulheres eram muito coibidas de fazerem as coisas, inclusive por força do Estado. E elas então se juntam, se mobilizam e querem realmente fazer essa disputa. Nesse momento da história do esporte de tênis dos Estados Unidos, tinha um jogador muito famoso, e que era também uma atração nas redes de televisão e tal. E, certa hora, ele comenta, assim, dizendo que era uma bobagem, elas que fossem procurar outra coisa para fazer. E a resposta delas é o seguinte: então, vamos disputar contra vocês. A campeã da nossa categoria vai disputar uma partida contigo. E, gente, o filme é sensacional porque ele traz todo o dilema que envolve o esporte, mas envolve também questões de gênero. E que permeia a natação, e que permeia a equitação, e tantos outros esportes que de vez em quando nos passa batido, por exemplo, numa Olimpíada. E aqui no Brasil nós tivemos um outro caso que foi com a Federação Nacional de Vôlei, por causa de uma trans que estava disputando o Campeonato Brasileiro, né, de vôlei, e aí houve todo um conflito se ela de fato poderia. E ela teve que garantir na justiça a possibilidade dela participar de uma competição feminina de vôlei, porque era uma mulher. Exato, entendeu? E o discurso contra ela é porque aquele discurso horrível e muito mal informado de que o gênero natural, e aí o natural é a palavra que para eles mais, né, se destaca, fazia com que ela tivesse vantagem sobre o corpo das mulheres cis que estavam ali, por ser uma mulher trans, entende? Porque ela teria mais força, ela teria mais agilidade, o que é uma coisa que absolutamente não tem nada a ver, na minha opinião, entende? E que isso é só uma maneira de demonstrar o preconceito e de não ter pessoas trans competindo de uma maneira
de uma maneira sumida, sabe? E quem for assistir o filme vê que essas questões não têm de constituição biológica, não tem nada a ver, porque no final, o final ele é realmente espetacular, o final desse filme. Foi um filme muito bem construído. Tu sabe, Oda, que esses tempos de fazer um trabalho sobre a história do futebol. E é meio ruim tu ouvir isso, que o futebol hoje ainda tem esse preconceito, porque no início o futebol era muito elitista, o esporte era elitista no início do século. Quando o Charles Miller trouxe o esporte para o Brasil, em 1894, o esporte ele era tido como um meio de recreação, não era um esporte. No início, quando começaram a jogar, era elitista. Quem tinha dinheiro que fazia os esportes, quem tinha dinheiro que jogava futebol. Depois, com o tempo, inclusive, o esporte foi ganhando público, né, e se tornou isso sucesso, mas no governo do Getúlio Vargas proibiu que mulheres jogassem futebol. Só depois, foi em 1979, se não me engano, que foi cair esse decreto. Mulheres deveriam praticar esportes que fossem aptos a seu tipo físico. Então é um cúmulo, né? Que até hoje a gente ainda vê. E a gente sofre esse resquício até hoje. Pode ver. A cidade de Pelotas tem 2 times centenários. Eu não sei se o Farroupilha é centenário ou não. Me parece que não, porque me parece que ele é de 1935. Mas o Pelotas e o Brasil são times centenários. Sim. E cadê os times femininos? O Pelotas tem time feminino, o Pelotas não oferece uma estrutura para as equipes femininas, e o Brasil, até onde eu sei, não tem time feminino. Sim, e tu vê isso nas competições nacionais, tipo Brasileirão, tipo, sei lá, vários outros. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de futebol pessoalmente, mas as competições, elas são sempre masculinas, entende? É isso que vende no nosso país. E a gente vê as dificuldades que, por essa invisibilidade, por exemplo, se em times do interior as mulheres não têm incentivo, né? Então, como que a gente vai ter essas jogadoras que estão aí jogando muito bem nessa Copa, entende? Buscando, tem um investimento de base nelas muito baixo, sabe? Assim, então é uma luta para chegar. Então, eu li um texto maravilhoso. Infelizmente não me recordo de onde, aquela que dá notícia sem a referência. Maravilhoso. Mas de que quando você vê uma mulher em quadra numa Copa do Mundo, essa mulher ela teve que ultrapassar muitas barreiras, entende? Muito mais que os homens, porque o incentivo ao futebol no Brasil masculino, ele é infinitamente maior do que o feminino, entende? Então, para nós, isso é importante, que a visibilidade. Eu entendo o que tu diz sobre por que Copa feminina, por que Copa do Mundo feminina e a gente não fala Copa do Mundo masculina, né? E eu acho que esse momento agora é disso, assim, estamos jogamos bem, merecemos esse espaço, entendeu? Estamos aqui. E a nossa Copa do Mundo feminina, ela é importante e é isso, ponto. Porque é óbvio, acho que a gente pode começar a falar Copa do Mundo masculina agora. A gente só falar Copa do Mundo, entendeu? Não, mas cabe ressaltar que a Marta, ela é a maior artilheira brasileira, porque ela em Copa do Mundo ela tem mais gols do que o Pelé. Sim. Inclusive no mundo ela ganha do Pelé em questão de gols na carreira, né? Quantos prêmios ela já ganhou? Já ganhou diversos. Vários. Né? Muito mais do que os brasileiros. E nenhuma rede de televisão para sua programação para transmitir os jogos, que eu acho um prejuízo enorme, assim, para a população. Só fazer aqui temos um comentário da audiência. O Werner Miller falou assim: vale ressaltar a representatividade da mulher em comerciais esportivos e de patrocinadores. Quem nós vemos nas propagandas de chuteira e aí, enfim, das lâminas de barbear, etc. Então é isso, né? Não só na questão... Obrigado pela contribuição, Werner. Não só na questão do esporte em si, mas de quem são as caras que estão, né? Até uma coisa assim impressionante que no último jogo agora, Brasil contra Itália, né? A Marta jogou maquiada, né? E aí a maquiagem da Marta foi uma questão maior do que o fato dela ter feito o gol, né? Que deu a vitória ao Brasil. Então, são muitas questões, muitas barreiras, mas isso que tu diz, dessa mudança de mentalidade do povo, ao assistir os jogos, ao prestigiar, entende? Ao comentar sobre isso, isso é o que mais importa hoje agora, nesse momento, entende? Essa mudança de mentalidade. Sim. Por fim, gente, eu só queria deixar assim, o time Flamengo de Pelotas, que é um time LGBT, time gay, né? Ele tá fazendo agora, vendendo camiseta e algumas coisas para participar da Copa Sul Gay.
Então, quem puder ajudar, tá na página deles. Eles estão vendendo copo, personalizado. Repete aí o nome adesivo. do Flamingos é o nome do time. Tá ótimo. Eu amei. Vale eu a pena já entrar acompanhei lá na um página, pouco. comprar, porque é o primeiro time, acho que gay de Pelotas, né? Participando da Copa Sul. Gay. Sim, que legal. Então, é muito Amigos, importante. venham participar conosco. Isso, Vamos chamá-la. Vocês já querem fazer minha encomenda de copinho personalizado lá. Então, pessoal, a gente tem mais uma notícia aqui do nosso O que tá acontecendo, que é uma notícia um tanto horrível, né, enfim, que nos deixa muito triste. A primeira que engatilha essa notícia é que o Glenn Greenwald, né, que foi esse jornalista do The Intercept. Diz de novo, por favor. Glenn Greenwald. Meu Deus. Amo. A Câmara aprovou o convite para ouvir o Glenn, a Comissão de Direitos Humanos, quer que ele fale sobre as ameaças. E aí, essa é a notícia principal, que ele e o marido David Miranda, o deputado David Miranda, então, depois dessas notícias do Intercept, né, que ainda estão sendo reveladas, estão recebendo ameaças de morte brutais, assim, eles e os filhos. São textos que eu não tenho coragem de falar aqui, porque são pesados, eu compartilhei alguns. Nem precisamos. E cabe ressaltar que o David já sofria já ameaças desde que ele assumiu no lugar do Jean Willis, né? Que foi, inclusive, um dos motivos do Jean ter se exilado do país, foram essas ameaças para ele e para a própria mãe dele, né? E agora parece que o cargo está amaldiçoado, mas na verdade isso só significa ser LGBT no Brasil. Exato. É um reflexo muito... Que é um reflexo muito grande, né? Eles chegaram a fazer, tipo, montagens na internet dizendo que o David, por ter sido parado na Grã-Bretanha, né, no Reino Unido, que ele foi parado como terrorista, e na verdade foi um mal entendido na época, porque ele estava trazendo um disco rígido com informações do Snowden, né, pro Glenn. E como chegou a participar de um processo, só que não aconteceu nada com ele, porque eles podem parar de rotina por causa do terrorismo, né? E falam do Jean Willis, que o Jean Willis tentou atacar, estão tudo num complô. E a imprensa brasileira está com bloqueios assim, de informação muito grande. Mas a imprensa espanhola conseguiu divulgar essa semana como é que acontece o uso de robôs, tanto em WhatsApp quanto no Twitter, no Face, para disparar e popularizar algumas hashtags e mensagens. Gente, é impressionante, é bárbaro a forma como é que eles constroem essas estruturas e eles montam essas ondas dentro da internet. Porque tinha uma empresa, né, que fazia essa... Que faz divulgação. Tinha uma empresa que faz divulgação direto, assim, o que eu ouvi foi assim, E são milhares de tweets se é exato, mas tinha uma empresa que já fazia isso, que era para outro teor, e que várias empresas privadas acabaram comprando esses pacotes em prol do Bolsonaro, né? Mas tem completamente em relação à política, porque isso já foi feito na eleição do Trump, por exemplo, né? É importante, é o interesse dos Estados Unidos dentro do Brasil. Mas o interessante também é que tem um site que desmentem fake news, inclusive este do Jean Willis, do Glenn e do David, eu vi num site, no Lupa. Eles verificam as notícias, apuram e veem se é verdade. O nome do site é Lupa? Assim, Lupa. Tem vários sites que são assim, isso é muito interessante, porque eles desvencilham e também te ensinam a saber como apurar se é fake news ou não uma notícia. Agora, o mais interessante é essa atrapalhada que gerou o convite ao Glenn de participar. Isso foi sensacional. Eu vi num vídeo do Marcelo Freixo, né? Isso, ele repercutiu e foi muito bacana, assim, até a forma como ele repercutiu essa notícia. O convite foi uma iniciativa de um deputado do PSL. Convite ele urgente. disse o seguinte, né? É um convite urgente para o Glenn vir aqui no Congresso e dar as explicações. Falar o que está acontecendo, meu amor. Não. E naquele momento que ele protocolou a requisição, o requerimento, o bloco, né, do governo se deu conta de que o que estava acontecendo. Dar um palanque pra ele, disse né? assim, para aí, você quer realmente trazer o cara que está divulgando as notícias e está dando a informação que vai fazer com que toda a imprensa pare e que divulgue isso de fato. E eles disseram assim, é verdade, vamos ter que derrubar o requerimento. E aí tem que passar por todo o procedimento, sabe? Da Câmara, que é um ritual muito complexo e tal, extremamente burocrático. E
não conseguiram. Então, aí tá garantida a participação do Glenn. Vai ser um dia extremamente importante para a história atual do país. Maravilhoso. Porque, de fato, essa barreira que a grande mídia levantou para proteger alguns quadros do governo O Sérgio Moro, e a própria principalmente. Lava Jato, vai ficar à mercê do que vai acontecer e da habilidade desses novos congressistas, que são da base do governo, de ter a habilidade de conseguir conduzir a situação. Provavelmente eles não terão essa habilidade. Porque eles não têm uma habilidade mental para coisas no geral mesmo. E eu acho que, assim, retomando, para quem não sabe da história, foi que o Intercept, o Glenn Greenwald, ele publicou notícia com mensagens entre o Ministério Público Federal e o juiz Sérgio Moro, deles combinando primeiro para inviabilizar a candidatura do Lula, né? E depois para colocar o Lula na cadeia. Agora saiu também que eles estavam, o juiz Sérgio Moro, que não queria que o FHC fosse investigado porque ele apoiava o nome dele, né? Aí, o que fizeram? Eles mandaram uma investigação que já tinha prescrevido para dizer como se ele fosse imparcial e para não ficar como se ele tivesse só uns e não investigando outros, né? Agora, o termo do Sérgio Moro dizer assim, o FHC melindra. Ai, que usa gente, melindra? Não, olha, Ai, Maricona, por favor. Por isso, não, mas, gente, a gente ri, mas, tipo, a causa do David é muito grave mesmo, porque, inclusive, ele tá andando com segurança agora. Claro. O Rodrigo Maia aprovou, e o Rodrigo Maia mandou um pedido pro governador Witzel, de Rio de Janeiro, né, pra que tivesse escolta 24 horas, né. Aqui, cúmulo, a gente chega, né, de uma pessoa tem que andar 24 horas com escolta, o próprio Marcelo Freixo já usa uma escolta por causa da CPI das milícias do Rio de Janeiro, que foi tem uma muita gente grande que acha CPI que pode achar que é bobagem, né? as milícias, e foi da onde também surgiu Mas o Marielle Jean Willis Franco. já saiu por causa disso, né? Então a gente imagina ele com a família dele, tem 2 filhos pequenos, né? E... A própria Marielle Franco é um caso, né? Que foi o start, né, também de muitos discursos de ódio a partir disso, né, para pessoas que trabalham com política. E são da esquerda, digamos assim, né? Gente, esses dias eu me indispus, horrível, assim, num grupo entre amigos, porque essas figurinhas que se utilizam no WhatsApp, de vez em quando, elas são de um mau gosto e uma falta de humanidade muito grande. E uma delas era a imagem da Marielle com uma palavra lá. E aí tu fica pensando aonde é que tá, a quantas anda a humanidade, né? A humanidade individual, assim, a forma como as pessoas tratam as coisas e lidam com a problemática. É muito baixo, muito rasteiro, realmente desumano. E aí tu fica cansado, porque tu tá entre amigos e tu tem que parar o que tu tá fazendo pra explicar. Não pode fazer assim. Isso não faz, por favor. A nossa inspiração e o nosso respiro de esperança são nessas lideranças que estão ali em luta, né? Por exemplo, correndo um grande risco, né? Sim. Pela própria vida, Sim. mas escolhem estar à frente à luta, sabe? É verdade. E dando visibilidade a todas essas problemáticas que são nossas. Então, todos que estão nos ouvindo, todos, vamos Contem pegar com a gente, pipoquinha e acompanhar o Intercept. É verdade. Não publicar fake news, sabe? É verdade, gente. E sem perder esperança e essa humanidade que você coloca. Eu acho que isso é importante mesmo, da fake news. Vamos sempre procurar, em vez de compartilhar uma notícia, verifica se é verdade. Coloca no Google, ver se tem uma fonte verdadeira, fidedigna. Se não, tem uns sites que eles te ajudam ali pra ver se a notícia é falsa ou não. Porque a gente cai muito na fake news. Não, a gente fala muito da nossa teórica oposição, de como as pessoas, de como o atual presidente se elegeu com fake news, mas eu vejo muitas pessoas que compartilham das minhas ideologias, das nossas ideologias, e que também compartilham fake news, né? Então... a velocidade a da velocidade internet. Mas pode disso, passar né? despercebida, porque a gente vive na nossa bolha, a gente tende a acreditar que a nossa bolha não compartilharia coisas erradas. Mas a fake entendeu? news funciona dessa maneira. Justamente. Olha, se a pessoa que eu gosto, que é meu pai, que é minha mãe, que tá ali, que é minha parceria, me mandou, é porque é verdade, é porque é legal, é E porque aí é essa real. pessoa confiou em outra pessoa, que confiou em outra pessoa. Exato, eu acho também que a velocidade faz com que a gente olhe uma notícia, a gente, né, fique impactado com e queira logo compartilhar, porque é um clique, porque é uma passada de dedo ali no touchscreen e aí já era.
Então, assim, tem que verificar, tem que independente verificar. de quem foi que compartilhou. Exatamente. Gente, o Gênesis está aqui indicando que vai acabar o programa. Que vamos né? acabar, então a gente vai começar a dar nossos Antes beijinhos. Mas antes de falar, pessoal, assiste lá, reassiste, compartilha, dá like na nossa live, na página da Rádio Com 104.5 FM. É importante, interage com a gente, manda mensagem. A construção que o Berro tem tido, né? Hoje é a nossa 4ª edição, ela é muito importante, né? E a Thaís sempre diz uma coisa, e é bom sempre refrisar, né? O espaço é aberto, né? Para quem quiser chegar, pessoas, né? De qualquer cor, de qualquer letrinha. Gênero, sexualidade. Venha, porque pessoas LGBTs venham. Só não seja babaca. O resto a gente tá aceitando. Venham até nós, e que o nosso corpo é isso. O corpo do nosso programa está sempre em construção. A gente quer mais representatividade, a gente quer mais gente aqui construindo e trazendo notícias. E sempre lembrando, pela live, interajam, mandem músicas, sugestões de temas, notícias que vocês acham que compartilhem a live, na página, aliás. Esse é o programa Comentem. 100% LGBT. Exatamente. Justamente. Então vamos começar os nossos beijos. Alguém aqui tem algum beijo pra mandar antes de eu ler os beijos da live? Quer mandar beijo pro namorado? Ele tá cortando o cabelo. Quero dar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você, Xuxa. Bom, então vou mandar os beijos. Beijo pro Fábio Costa, que é nosso colega aqui da Rádio Com, do Outras Vozes, que tá sempre nos acompanhando. Wagner Borges, a Cris, o Adriano, o Wellington, a Andressa, o Bruno, o Werner e o Jairo. Um beijo para todo mundo que tá nos vendo. Pessoal, amanhã a gente tem feriado, então provavelmente as pessoas vão pras festas. Se cuidem. Exatamente, usem camisinha, voltem com segurança. Olha, a gente falou junto. Voltem com segurança, façam sexo com segurança. Tenham segurança. Não, é importante. Façam sexo. Façam sexo. Exato. Mas não, primeiramente, né, o sexo sempre com camisinha e como acho que a Thaís falou, isso é importante a gente frisar, que o pessoal às vezes tem dado meio de louco, assim, no fim das festas. Voltem, compartilhem um Uber. É importante, às vezes, é melhor a gente gastar dinheiro na volta pra casa. Cuidem dos seus amigos. Cuidem dos seus amigos, não deixe o pessoal fazer bobagem. E cabe algumas coisas transmitem DST, então... Se cuidem. Se cuidem. Se cuidem. Então vamos terminar o nosso programa de hoje. Um beijo, obrigado meus colegas aqui que estão sempre nesse clima gostosinho. Um berro pra todo mundo, vamos lá? Berro! E como eu tinha prometido semana passada, apesar de eu não ter gostado muito dessa música, Glória Groove, depois a gente tem que conversar. A gente vai terminar com uma música nova da minha maravilhosa, minha diva perfeita. Não posso dizer sem defeitos, porque essa música realmente... Mas enfim, tirem suas conclusões. Eu amei. Da música nova. Sobre Madonna depois. Semana que vem a gente fala da Madonna. Mais gostoso. Glória Groove com Isa Yo Yo. Beijo, gente. Aproveitem o feriado. Tchau, tchau. Beijo, pai. Beijo, mãe.